Então, pessoal, nós somos do povo Pataxó, né? Hoje nós desenvolvemos um trabalho aqui na aldeia, que é essa experiência do etnoturismo, né? De receber vocês aqui na nossa casa, para vocês conhecerem um pouco da história, né? Contada pelos verdadeiros historiadores, né? Porque os mais velhos dizem assim que nós não somos um inventor de história, nós somos a história viva, né? Porque nós não estamos aqui ainda. E nós aprendemos também a história do ponto de vista do colonizador. E na maioria das vezes esse relato ele é muito romantizado, esse encontro que os portugueses chegaram aqui, que os nossos antepassados foram abraçar eles, né? E teve aqueles presentes de troca de espelho e tudo. Mas nós já acreditamos que esse encontro já foi uma guerra, porque os povos originários daquele tempo, eles jamais iriam abaixar sua guarda para pessoas que eles nunca tinham visto na vida deles. Então nós acreditamos que houve remesso de arco e flecha, lança, né? E os portugueses, por ter o domínio da arma de fogo, por ter uma tecnologia muito mais avançada naquele tempo, conseguiu fazer toda essa colonização. E nós, Pataxó, nós somos considerados esse primeiro povo de primeiro contato. Então nós hoje carregamos sobre nossos ombros a sequela, né, da cultura portuguesa, falamos o português, fomos forçados a falar o português e deixar de falar a nossa língua. Hoje nós também carregamos a miscigenação, porque o Brasil ele se inicia aqui na casa nossa, né, aqui que é o berço da seleção brasileira. Então teve a questão dos negros, a mistura com os negros, a mistura com os portugueses. Aí vieram outros europeus também, alemão, espanhol, francês, né, e foram chegando e cada vez mais espalhando aí, no qual hoje deu origem ao nosso povo brasileiro, né, que é um povo assim, com diversidade cultural, né? E assim, só que a nossa tradição, nosso costume, a nossa cultura, a nossa crença, ela não se acabou porque nós somos um povo forte da oralidade. Então nós não tínhamos a escrita, mas nós tínhamos a oralidade. E os mais velhos, eles guardaram na sua memória todo esse processo do que é ser um Pataxó, né? Qual era a língua que era falada, quais eram os costumes, quais eram os rituais que era preservado. E por muito tempo essa cultura ela ficou adormecida na memória desses anciões. A história que nos foi ensinada ao longo dos séculos tem suas raízes do ponto de vista do colonizador, um viés que, intencionalmente, silenciou vozes, apagou vidas e manipulou narrativas para justificar a violência e a opressão. Desde o início, essa versão dos fatos deturpou a realidade dos povos originários, criando termos e conceitos que reforçam a desumanização. O termo índio é um exemplo claro, criado para homogeneizar as culturas indígenas e transformá-las em vidas a serem exploradas ou eliminadas. Esse termo colonizador, que foi usado erroneamente desde o princípio, é um termo genérico que não considera as particularidades que existem entre os povos indígenas, como de línguas, culturas, religiões e autodenominações próprias. Esse termo remete à ideia eurocêntrica de que são atrasados e todos iguais. Em contrapartida, o termo indígena é uma palavra que significa natural do lugar em que vive. O termo exprime que cada povo, de onde quer que seja, é único. O que estes mesmos povos tentam fazer agora é tomar para si o direito de se definirem e de mostrar que são mais do que o termo índio exprime. A narrativa da história, marcada pela imposição de valores europeus, deixou cicatrizes profundas que se estendem até hoje. Os povos originários, após séculos de resistência, ainda enfrentam preconceito, marginalização e a desqualificação de suas identidades e culturas. A história contada pelos colonizadores perpetuou estereótipos e legitimou a violência e expropriação das terras indígenas, gerando uma dívida histórica que persiste em nossa sociedade. A noção do bom selvagem ou do preguiçoso primitivo, criado durante a colonização para justificar a exploração e a opressão dos povos indígenas, não desapareceu com o tempo. Essa visão distorcida persiste, desqualificando não apenas suas lutas, mas também suas conquistas, negando-lhes o direito à modernidade e questionando constantemente a legitimidade de suas demandas, como se usar o celular ou qualquer outra tecnologia tornasse alguém menos indígena.
E uma coisa, é difícil você chegar em uma aldeia Pataxó, você encontrar um Pataxó que vivia há 1.500 anos atrás, vivendo da mesma forma de hoje. Sim. Porque o mundo evolui. Claro. O mundo externo não dá mais condição disso. Até mesmo o Pataxó hoje evolui. Então a gente fala, ó, hoje o Pataxó tem celular, eu tenho celular, muito bem, mas é uma coisa que divide muito, né? Sim. Porque a gente, tipo, mesmo tendo essas coisas tudo, uma coisa que é algo que é muito bom, é que a gente não deixa a nossa identidade. A cultura. Por essas coisas. A cultura. A resistência indígena nunca cessou. Por mais de 500 anos, os povos originários lutaram para preservar suas culturas, dignidade e territórios, enfrentando inúmeras formas de opressão e genocídio. Embora a violência tenha mudado de forma, a determinação dos povos em proteger suas tradições permaneceu inabalável. Hoje, essa resistência se reinventa e se fortalece com o uso da tecnologia, que se tornou uma ferramenta poderosa contra a invisibilidade e o apagamento. A resistência dos povos originários evoluiu continuamente. Incorporando novas estratégias, as comunidades indígenas adaptam-se ao mundo moderno sem abandonar suas raízes. A tecnologia, que poderia ser vista como uma ferramenta de dominação, foi ressignificada como instrumento de luta e empoderamento. As plataformas digitais permitem que os indígenas contem suas próprias histórias, desafiando as narrativas coloniais e combatendo a opressão de forma eficaz. Apesar dos avanços alcançados, a exclusão de vozes indígenas e não brancas em espaços de poder e visibilidade é uma realidade persistente. Porque as vozes indígenas continuam sendo silenciadas e excluídas de espaços de decisão? Para que essas vozes sejam ouvidas, é urgente descolonizar mentes, espaços e telas. Isso significa ir além da narrativa imposta pelo colonizador, que retrata os povos originários como relegados ao passado. Na realidade, os povos originários estão vivos, lutando incansavelmente por reconhecimento, respeito e participação nas discussões que impactam suas vidas e territórios. A verdadeira história dos povos originários é uma história de resistência ininterrupta. Desde o primeiro contato com os colonizadores, os povos indígenas lutam para preservar suas terras, culturas e identidades, enfrentando forças maiores e mais armadas. Hoje, essa luta se expande para o espaço digital, onde as telas tornam-se uma nova forma de demarcação. As plataformas digitais, antes restritas a outros grupos, agora servem de palco para a expressão da resistência indígena. A descolonização dos espaços, incluindo a mídia, a política e os fóruns de decisão, é essencial para que as vozes indígenas sejam finalmente ouvidas de maneira justa e igualitária. Isso envolve repensar as estruturas de poder que favorecem certas narrativas em detrimento de outras, garantindo que a história dos povos originários seja contada a partir de suas próprias perspectivas, reconhecendo sua resistência e contribuições. A demarcação de telas surge como uma extensão natural da luta pelos direitos territoriais e culturais. A tecnologia foi ressignificada pelos povos indígenas como uma nova fronteira de resistência. Através das redes sociais, fotos e vídeos, eles estão presentes, ocupando esse novo território e reivindicando seu direito de existir, expressar-se e serem ouvidos. A resistência dos povos indígenas prova que a história está longe de terminar. As vozes que foram silenciadas agora ecoam mais alto do que nunca. Demarcar territórios digitais é continuar a luta por resistência, e essa luta é de todos nós. O futuro da resistência indígena está nas mãos de cada jovem que se apropria da tecnologia para contar sua própria história. Hoje vai ter festa na aldeia. Para de lutar, vou agradecer a nossa terra. Vamos parar de lutar.
agradecer do canto, agradecer a missão, agradecer Seracã, e juntos somos um. Aê, Somos